Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca, um bom começo de noite a todos os vascaínos. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, neste vídeo falaremos aí sobre Goiás e Vasco da Gama, jogo que acontece amanhã, e vamos falar sobre mais um escândalo dessa administração Alexandre Campelo, mais uma penhora. E vamos falar aqui sobre a necessidade de mudança e qual é o caminho da mudança. Bem, meus amigos, o Vasco terá novas baixas no jogo contra o Goiás pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. 5 casos positivos de coronavírus foram confirmados em testagens feitas pelo clube, de forma que 2 jogadores do sistema defensivo ficarão de fora e serão desfalques para o técnico Ricardo Sapinto. No elenco, algumas baixas, como o lateral direito Caio Tenório, o zagueiro Marcelo Alves e o menino Riquelme. Sendo assim, ambos estão afastados aí, cumprindo o protocolo de 10 dias de afastamento. Léo Matos deve fazer sua estreia pela ala direita e a dupla de zaga deve ser formada aí por Miranda e Ricardo Graça, já que Leandro Castan está fora, pois está a cumprir suspensão devido ao 3º cartão amarelo. Além dos jogadores, o vice-presidente do Departamento de Futebol do Vasco, José Luiz Moreira, o coordenador científico Marcos César e o nutricionista Paulo Cavalcante foram os outros profissionais que tiveram atestados aí para a Covid-19, totalizando um número aí de inúmeros casos aí no Vasco da Gama. A gente tomou conhecimento hoje também que o goleiro Alexander ele sentiu o joelho e desfalca o Vasco da Gama aí para a próxima partida. Deveremos ter também algumas mudanças, como no ataque, Thiago Reis deve ser o titular no lugar do Ribamar e Benítez, caso tenha condições de jogo, tudo indica que o Benítez será titular nessa partida, mas caso não for, o Vinícius deverá entrar no lugar dele. Então, o provável time do Vasco da Gama contra o Goiás: Fernando Miguel, Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça e Henrique, Andrei, Léo Gil, Carlinhos, Benítez ou Vinícius, Thales Magno e Thiago Reis. Certo, meus amigos? Agora a gente vai falar aqui sobre um escândalo, mais um escândalo dessa gestão Alexandre Campelo, e hoje o Vasco da Gama foi chacota o dia inteiro na imprensa nacional e mundial por conta disso. Na internet, então, os nossos adversários tiraram onda hoje. O Vasco não cumpriu acordo com a empresa de material de construção. E essa empresa de material de construção solicitou uma penhora. Ou seja, é uma vergonha. O Vasco da Gama comprou, gente, 570 metros
cúbicos de areia lavada. Em janeiro de 2019, o Vasco gastou R$ 38.943,52 para comprar essa areia. Uma areia aí super faturada, diga-se de passagem. Em fevereiro, as partes entraram em acordo. Este acordo foi homologado na 28ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o valor atualizado ficou em R$ 44 mil, sendo que o Vasco daria uma entrada de R$ 9.200 e parcelou em 5 vezes de R$ 6.160, além de pagar os honorários advocatícios aí da Casa de Material de Construção. Nada disso foi feito e mais uma penhora bateu aí na porta do Vasco. É uma vergonha. Aí eu fico vendo, a diretoria do Vasco faz um investimento num jogador de 22 milhões, não se sabe para onde foi o dinheiro do Vasco, arrumaram o dinheiro de uma hora para outra, de forma estranha, de forma muito estranha. E o que acontece? Não paga parcelamento de R$ 6 mil da Casa de Material de Construção. Isso vai cair no colo da próxima gestão. Então chega, gente, chega. O Vasco tem necessidade de mudanças. Chega. Vamos torcer aí para o próximo presidente do Vasco ter capacidade para mudar esse quadro. E esse presidente é o Levenciano. Não é só porque está fechado com Balotelli, não. Está fechado com Balotelli, mas com os 3 jogadores aí que eu tomei conhecimento hoje, que eu não vou falar os nomes aqui para não atrapalhar. Mas eu estou falando para o Vasco voltar a ser grande em todos os sentidos. Para o torcedor ser respeitado. Para o funcionário ter dignidade. Para a gente não ter fama de mal pagador. Chega de uma administração ridícula. Isso é um estorvo para o torcedor do Vasco. E eles falam para vocês que estão no rumo certo, que são qualificados, cambada de safado. Isso que eles são. Estão destruindo o Vasco da Gama. E hoje, o torcedor do Vasco aí é achincalhado pelo rival. Não tem nem dinheiro para poder pagar a terra do CT. Assim que eles falam. Tudo por causa desses caras que fazem o Vasco da Gama virar chacota. Portanto, gente, revolução total. Tudo novo no Gigante da Colina. Já a partir do próximo sábado, quando serão as eleições do Vasco. Muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!